Boa tarde, irmãos, graças e paz a todos. Eu vou conversar muito com a palestra do Bruno, tá? A gente não combinou, mas teologia reformada não tem muito para onde ir, não, é o mesmo roteiro, né? Vai ter projeção, porque eu não tenho a habilidade de Canva que o Bruno tem. Ele fez no Canva, não, mas o meu fiz no bom e velho PowerPoint, então vai acontecer, não vai? Acho que vai. Tem que... Se eu soubesse, eu tinha feito slide preto, cara, ainda pensei nisso ainda. Tem que encostar a porta lá pra... E o pior é que ele tá todo em branco, tá... Gente, pode fazer uma sessão cinema, tem problema pra vocês? Não. Apagar a luz aí, acho que melhora. Mas ele vai falar sobre evangelizando para a glória de Deus. Só voltar aqui. Vai falar sobre evangelizando para a glória de Deus. Pela manhã vocês tiveram já devocional, palestra, o próprio reverendo Bruno também, e vocês já foram aprofundando em algumas coisas. Eu queria tratar especificamente sobre o que não é evangelização e aprofundar na questão do roteiro da nossa evangelização, que são os 10 mandamentos. O reverendo Bruno inclusive citou, né, o material produzido pelo JMC. Nessa palestra eu ia fazer uma citação a esse material, eu faço uma citação aqui ainda, mas ela ficou muito extensa. Então essa palestra que eu fiz, essa que está para vocês verem, tem 42 slides, eu tenho 50 minutos para falar, então é quase um slide por minuto. O outro estava com 60 slides, eu falei, cara, não vai rolar, mas eu vou disponibilizar para vocês, tá? E no que eu vou disponibilizar completo vai estar esse formulário que o reverendo Bruno citou, que foi um formulário que foi feito lá para o JMC. As perguntas que são feitas a partir dos 10 mandamentos, e aí eu creio que será muito produtivo para todos. Vamos começar então. Deixa eu mostrar esse aqui. Esse aqui são... Pode ir passando. Pode passar. Essas aí são as logos da IPB, tá? Eu peguei dos 150 anos, que é o sesquicentenário em 2009, e peguei mais duas atuais. Não é a mais atual essa última, a mais atual é do ano passado, mas a do ano passado eles fizeram mais como era muita internet, né? Fizeram quase como uma timeline, e aí ia ser muita informação na mesma imagem. E o meu foco aqui é justamente na frase que tem na logo da IPB, e muita gente nunca percebeu, ou se percebeu, nunca atentou para ela de forma mais profunda. Toda logo da IPB, ano após ano, ela vem com a seguinte frase: evangelizando o Brasil. Por exemplo, antigamente era evangelizando o Brasil desde 1859. Essa frase mudou para, por exemplo, nos 150 anos evangelizando o Brasil. Nos 156 anos, nós temos 156 anos evangelizando o Brasil. E aí nós temos a de 2022, foi os 163 anos, que foi 163 anos evangelizando o Brasil. A IPB sempre usou essa frase, né? É até engraçado que alguns dizem que a IPB não evangeliza. Mas por que ela usa essa frase? Por que essa frase ela não é incorreta? Então eu queria definir nesse primeiro momento o que é evangelização e o que não é evangelização. Porque para muitos a evangelização se restringe a entrega de folhetos, e eu não estou aqui discutindo se é certo ou se é errado, tá? Eu só estou falando que normalmente se fala. Você ligar uma caixa de som numa praça e ter um momento de louvor, de pregação, ou numa esquina de alguém e ter um momento lá de cântico e pregação da palavra. Então muito se fala que evangelização é isso e apenas isso. E o meu intuito é mostrar que a evangelização ela se dá inclusive quando nós não falamos nada. Ela precisa acontecer no nosso ambiente de trabalho, no nosso local de estudos, entre os nossos vizinhos, familiares, colegas, com o nosso proceder, exalando o bom perfume de Cristo, né, para que as pessoas, antes de ouvirem qualquer mensagem, elas vejam um bom testemunho. Então, para nós, evangelização tem esse primeiro aspecto. O segundo aspecto é que para nós a evangelização não consiste em converter pessoas. Aí você vai falar, peraí pastor, como assim? Não, o propósito de evangelização é comunicar a glória de Deus. Quem Deus vai converter ou não, isso é com Ele, não é conosco. Nós pregamos o evangelho onde nós estamos e para todas as pessoas. Se um dia
chegasse uma mensagem do alto dizendo o seguinte: completou a medida dos eleitos, os que tinham para ser salvos já foram salvos, a gente vai deixar de pregar o evangelho por causa disso? Por que não? Porque o nosso propósito em si não é converter pessoas, nosso propósito é manifestar a glória de Deus. Deus, por meio desse instrumento, Ele converte os seus eleitos, tá? Então eu pretendo conversar no primeiro momento sobre isso, e no segundo momento sobre qual é o roteiro então dessa mensagem que nós temos a anunciar àqueles que estão próximos a nós. Mas perceba essas logos, né? Esse ano a IPB vai fazer 165 anos, eu já fica aí o convite, né? Nós estaremos, presbiterianos todos do Brasil, pelo menos aqui em São Paulo principalmente, migrando ali para Campinas, porque os 165 anos, a comemoração nacional, oficial, vai acontecer na cidade de Campinas, ali no Espaço Cultura, eu acho que esse é o nome, e muitos presbiterianos estarão indo para lá. Quem gosta de cantar, está sendo montado um coral. Ano passado foi um coral de 500 vozes, esse ano eles querem um coral de 1000 vozes. Você gosta de cantar, depois até fala comigo que eu passo o contato do presbítero lá da região, para você ter acesso ao formulário de inscrição. Até mesmo o grupo da liderança de São Paulo tem esse formulário, quem gosta de cantar e quem quer fazer parte. Ah, pastor, qual o dia? O dia é 3 de agosto, primeiro sábado de agosto, e aí eu não lembro o horário. Já você lembra? Está lá no grupo lá da liderança, você olha depois lá, eu passo lá, mas é dia 3 de agosto lá na cidade de Campinas, nós temos a comemoração nacional. Vou falar então, pode passar. Gente, não vai dar para vocês verem, né? Vocês vão receber o material, tá bom? Esse ano, como eu falei, então, a IPB ela vai comemorar 165 anos de história, né? E alguns questionam exatamente essa frase na logo, né? Presbiteriano evangeliza, presbiteriano prega o evangelho. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque há um entendimento equivocado sobre o que é evangelização. E como grande parte dos evangélicos no Brasil são de matriz arminiana, acaba que a visão que prevalece é a deles, que evangelização é isso aqui. Evangelização é você colocar uma meta de quantas pessoas vão se converter no evento. Evangelização é você colocar um propósito: nesse evento vão se converter 100 pessoas, 1000 pessoas. E aí a gente vai discutir aqui essa tarde, nessa introdução, quais são os equívocos, por exemplo, de uma defesa como essa. Eu vou citar inclusive um exemplo real, um evento que aconteceu em Fortaleza, para nós termos essa ideia, né? Então eu acho que é importante nós partirmos desse ponto, né? Começarmos a definir o que se trata da evangelização e o que não é evangelização. E para isso nós precisamos entender que nós não podemos ver a evangelização como os arminianos veem. Essa é a primeira coisa. Na verdade, a gente tem a igreja reformada bem mais antiga, ela já foi modelo para as demais igrejas. Hoje a gente quer importar algumas coisas lá de fora para dentro da nossa igreja e sempre dá uma dor de cabeça. Coisas que não são da nossa doutrina, coisas que não são o nosso estilo de trabalho. Por exemplo, e aqui eu não estou desmerecendo os nossos irmãos arminianos, eles só têm outra perspectiva. Mas deixa eu dar um exemplo, só para ficar claro. Para você plantar uma igreja na IPB e ter uma igreja organizada, você precisa de um ministro presbiteriano à frente dessa igreja. A média, mais ou menos, para se preparar um ministro presbiteriano é uns 7, 8, 9, 10 anos, dependendo de como seguir o passo, né? Se o cara acabou de chegar na IPB, ele tem que passar 3 anos na IPB e durante 3 anos ser acompanhado, aí, aquele que aspira, né, ao pastorado, sendo acompanhado, e vai ser preparado então um relatório que vai ser apresentado pelo conselho no presbitério para que aquele aspirante ele se torne candidato ao sagrado ministério. Se o tempo bater corretinho, no 3º ano ele já faz o vestibular, passando, no seu 4º ano de caminhada ele já está no seminário. Mas se não bater bem, ele só irá no 5º ano para lá, tá? Ele vai fazer mais 4 anos de seminário. Depois desses 4 anos de seminário, aí você já tem aí 7 ou 8 anos, ele vai passar pelo menos 1 ano de licenciado. E esse período de licenciatura ele pode ir até 3 anos. Então o número não é um número chutando à toa, não, é mais ou menos isso: 7, 8, 9, 10, 11 anos, dependendo do caso. Então, diferentemente dos nossos irmãos arminianos, eles decidem abrir uma igreja, eles põem lá um obreiro leigo, que tem o nome de pastor, mas ele não tem que ser preparado como nós preparamos. Aqui eu não estou entrando, gente, na discussão quem está certo, quem está errado. Eu estou dizendo que a igreja presbiteriana funciona dessa forma.
Então, a gente não tem como abrir igreja à torta e à direita pelo Brasil, cada mês abre 5, 6, 10, 20 igrejas, porque precisa alguém para pastorear essas igrejas. Então, algumas coisas nós temos importado para cá e que não cabe dentro do nosso modelo de igreja presbiteriana. E a visão de evangelização é outra coisa também que precisa ser atentada, nós precisamos estar atentos. Para eles, por exemplo, para os arminianos, Deus torna possível a salvação, mas a decisão é do homem. Para nós, Deus ele não torna apenas possível a salvação, ele concretiza o desejo de salvar aqueles que ele elegeu de antemão. Então não é a minha capacidade de pregar, ou quanto eu sei pregar, que vai converter alguém. É o Espírito Santo que faz essa boa obra. Por isso, aquele que evangeliza, ele precisa convencer o pecador a desejar a salvação. Isso é o que o arminiano pensa, né? Ele tem que tornar algo desejável. E aí, irmãos, quando eu digo assim, eu tenho que tornar algo desejável, é praticamente um método de venda. Porque quanto mais emocional eu for, quanto mais eu mexer com as emoções, quanto mais convincente eu for, quanto melhor o método que eu escolher, mais fácil eu consigo converter aquela pessoa ou não. É isso que normalmente um arminiano ele vai pensar por causa da teologia dele. Eu lembro de um congresso de missões. Eu fui pastor em Mossoró 11 anos antes de vir para cá. Lá foi um trabalho de revitalização. Lá a igreja que eu estou hoje em São Paulo também é um trabalho de revitalização. E nós mantínhamos um missionário da IPB. Esse missionário ele trabalhava com o reverendo Ronaldo Lidório, com os índios. E ele, ano após ano, ele visitava as igrejas apresentando o relatório dele. E aí eu mandei um e-mail para esse missionário e falei: fulano, você nunca veio na nossa igreja apresentar um relatório, vem esse ano, aí seria bom a igreja te conhecer, saber o que é que está acontecendo. E ele ficou feliz, porque parece que os pastores anteriores não tinham chamado ele ainda para lá. E aí ele foi, ele apresentou o relatório, ele falou: meus irmãos, deixa eu falar uma coisa que encheu meu coração de alegria. Depois de 9 anos trabalhando entre esses índios, nós tivemos a primeira conversão lá. E aí quando acabou o culto, um irmão lá da igreja me procurou e falou assim: pastor, 9 anos, uma conversão? Nossa, ele recebe todo mês um sustento para isso. Aí eu olhei para aquele irmão e falei: e se a vontade do Senhor for não converter ninguém naquela tribo? Se a vontade do Senhor for que ele vá para lá pregar o evangelho para condenação? E a gente não pensa nessa possibilidade, que o evangelho ele tem 2 aspectos. Ele não apenas converte os eleitos pelo poder que ele tem, mas ele deixa clara a condenação para aqueles que não são eleitos. Então essa tarde, eu queria olhar bastante para isso e para algumas coisas alguns materiais que são usados por eles e alguns jargões. Por exemplo, o predileto deles no apelo é o seguinte: o pregador ele vai dizer o seguinte: arrependa-se hoje, porque amanhã pode ser tarde. Gente, vamos lá, até escatologicamente isso é impossível, né? O Dr. Weber comenta isso. Eu não posso dizer que Jesus vai voltar amanhã. Por quê? Porque tem sinais que não aconteceram ainda, que eles demoram semanas, eles demoram um tempo, não são algumas horas. Mas para além disso, veja o aspecto emocional por trás dessa frase. Eu já vi igreja já dizendo o seguinte: avise para o seu irmão assim, me ajuda a ir lá na frente porque Satanás está me segurando no banco. Gente, não existe, são apelos emocionais e botam música de fundo, de preferência um piano, um teclado, por isso que eu escolhi vocês. Pode passar, eu esqueci de avisar, né? Pode passar. Eu botei um pianozinho aí de fundo. Passou? Pode passar. É a do piano, que é a evangelização. Eu botei um pianozinho de fundo porque é proposital. Tem uma musicazinha de fundo. Eu lembro que eu fui pregar na igreja presbiteriana, gente, não era arminiana não, eu fui pregar na igreja presbiteriana, e eu estou aqui no púlpito para pregar, e o pianista está lá para começar a dedilhar alguma coisa enquanto eu prego. Aí eu olhei para o irmão e falei assim: pode sentar, você não precisa ficar aí não, vai lá ouvir a mensagem. Aí o cara levantou sem jeito, foi sentar, mas eu tinha avisado o pastor dele. Eu fui para uma ordenação nessa igreja, teve música de fundo, na porta o pastor falou assim: vem pregar aqui daqui um mês. Eu falei assim: mas não põe aquele pianista para tocar não, não põe, isso que é isso rapaz, dá um clima especial, não ponha, senão eu vou reclamar. Rapaz, eu tinha avisado. Quando eu comecei a pregar, o cara sentou no teclado e falou assim: pode sentar, não tem nada para você fazer aí não, vai ouvir a mensagem, ouve todo aquilo que Deus tem para falar no seu coração, você ouve,
Depois você vai cantar hino, cântico aqui, tá? Então, cria-se toda um clima, né? Cria-se toda uma atmosfera para que a pessoa sinta-se tocado, né? Para que haja esse convencimento, né? Eu conheço pessoas que, depois conversando comigo, falou: pastor, toda vez que eu via aquele piano eu ia na frente. O cara disse que foi umas 10 vezes assim. Toda vez ele tinha até dúvida: será que eu me converti mesmo? Porque esse é um aspecto negativo. E aqui, mais uma vez, eu não estou falando dos irmãos que são arminianos, eu estou falando da doutrina arminiana. Há um aspecto, dentre outros, bem negativo na doutrina arminiana, que é a perda da salvação. Então o cara sempre tem dúvida se está salvo ou não. E se fizer 10 apelos, ele vai levantar a mão 10 vezes. E ele falou: toda vez que tinha aquele pianozinho eu ia lá na frente, né? E gente, entra na internet e abre, você vai ver que há muitas técnicas de vendas, né? Por exemplo, falou-se do questionário que o JMC fez, né? Mas há um outro questionário que é do evangelismo explosivo. Quem conhece esse método, evangelismo explosivo? Quem lembra? Eu sei o questionário quase de cor. Muitas igrejas usavam esse questionário. Na minha adolescência e juventude eu tive que usar bastante esse questionário, mas era bem simples. Você chegava e perguntava o nome da pessoa, quantas pessoas moravam na casa dela e tudo, quantas vezes ela ia para a igreja, se ela era religiosa, se ela ia para a igreja, e você levantava, fazia aquele levantamento de informações, né, como se fosse realmente um questionário estatístico, né, o IBGE da vida e tal. E aí você perguntava assim: o que você acha que precisa fazer para ir para o céu? Aí a pessoa ia responder lá, né, boas obras e tal. E aí você falava: não, mas há versículos da Bíblia que dizem que nada disso resolve. E aí a pessoa ficava naquele negócio: e se eu te falar que tem como você ter certeza que vai para o céu? A pessoa: é mesmo? Você quer ter essa certeza? A pessoa: quer. Quem não quer ir para o céu, gente? E aí no final você faz uma oração pela pessoa. Se eu posso orar por você, e você faz uma oração pela pessoa. Esse é o evangelismo explosivo. O que é que acontece? Em 1998, pode passar, apesar que eu acho que eles não vão conseguir ver por causa da... mas eu vou disponibilizar o material. Em 1998, lá em Fortaleza, e eu morava em Fortaleza na época, teve um evento da Jocum, chamado Janela Fortaleza. Esse evento acontece mundialmente, de 4 em 4 anos, em várias cidades. Um país é escolhido, e daquele país é escolhido uma cidade. E aí foi escolhido então Fortaleza, a Janela Fortaleza, né, 1998. Na época, gente, para quem é mais antigo vai lembrar, um dos preletores foi aquele José Irion. Quem é que lembra? Dos filmes da Disney. Quem não pegou essa época? Quem lembra? Vamos só fazer uma nostalgia aqui. Quem lembra do José Irion? O cara foi um dos palestrantes lá, teve o Team Extreme. O que era o Team Extreme? Era um pessoal muito forte que eles rasgavam lista telefônica. Eles rasgavam lata de refrigerante. Eram uns caras muito fortes, gente. Então assim, aí no final eles falavam: o Senhor é a minha força. Então era um negócio bem showzão, né? E aí, algumas igrejas apoiaram esse evento, inclusive igrejas presbiterianas, igrejas da IPB apoiaram. E aí o que aconteceu? O evento aconteceu no final de julho, e durante o mês de junho e durante o mês de julho de 1998, eles começaram a visitar escolas. Em algumas escolas iam esse pessoal que tinha mais força, em outros iam os skatistas, os ciclistas lá que ficavam fazendo pirueta lá no negócio. Tinha um King Kids. King Kids é uma parte da Jocum que envolve dança com gestos, né? com gestos de libras. Tinha um pessoal do teatro, da pantomima. Então eles passaram 2 meses visitando escolas e convidando a irem até o Presidente Vargas, que é um estádio que tem em Fortaleza, porque ia ter esse grande evento lá. E o evento lotou, gente. Tinha gente no estádio, nos anéis, né? Tinha gente dentro do próprio gramado, muita gente. E aí o que é que fizeram? Muitas pessoas que assistiram, elas foram instadas a responder um questionário como esse. E lá tinha uma opção perguntando o seguinte: fez a oração ou não fez a oração? Oração de conversão, né? Fez a oração ou não fez a oração? E muitas igrejas, depois, parceiras, receberam essas fichas, né? Fichas foram preenchidas, lá pegavam-se os dados, endereço, bairro, e por isso por essas informações eles mapearam e viram qual era a igreja mais próxima. Tinha uma IPB especificamente lá que recebeu mais de 200 fichas. Gente, 200 fichas é muita coisa, né? O pastor recebeu essas 200 fichas, o cabo tremeu. Eu falei assim: eita, agora a igreja vai bombar aqui. Ele foi ligando um após um. Todos eles falavam assim: não, eu não falei que queria ser crente. O cara perguntou assim: eu posso orar por você? Quem é que não gosta de oração? Pode orar por mim. Mas às vezes era um problema de saúde na família, às vezes era um problema de vício, às vezes era desemprego, às vezes eram tantos motivos.
Mas no final o cara pôs a mão no ombro dele, o cara fez a oração lá e marcou no cartão, fez a oração. E é interessante você perceber, irmãos, que muitos eventos que têm como finalidade números e não simplesmente pregar o evangelho, porque o nosso papel não tem nada a ver com números. Eu lembro uma vez, a minha monografia no seminário, o meu texto inicial para fazer a exegese final era Paulo no Areópago, né? Ele pregando ali aos doutores, né, sobre o Deus desconhecido. E esse era o meu texto inicial para mostrar que Paulo, quando ele estava no meio de judeus, ele pregava pensando nos judeus. Quando ele estava no meio dos gentios, para gentios. Estava no meio dos doutores e filósofos, ele prega uma mensagem que é teológica, mas também tem filosofia. Então ele se preocupava em pregar a mesma mensagem, mas para públicos distintos. Então ele não atualizava a mensagem, o conteúdo, mas a forma de comunicar. A minha monografia foi Pregando o Evangelho no século XXI, Desafios e Perspectivas numa Sociedade Pós-Moderna. Então o desafio era, como é que eu não mexo no conteúdo, mas ao mesmo tempo eu me comunico com pessoas, como o Bruno colocou, né? Contextos diferentes, né? Como é que eu vou comunicar essa mensagem? E o texto do Areópago é fantástico, gente, porque Paulo ele prega a mesma coisa que, por exemplo, Pedro prega em Atos, lá para aquele grande multidão que se converte. E a minha discussão seria essa. O meu orientador falou assim, não, esse texto aí não é um bom texto sobre pregação do evangelho. Eu falei assim, por que não? Porque 2 ou 3 pessoas, um número muito pequeno se converteu, ele não foi efetivo na pregação do evangelho. Eu falei assim, não, para o presbiteriano 2, 3 está bom já, porque ele não está preocupado com números, né? Mas aqueles que usam dessas técnicas estão preocupados com números. Lá em Mossoró tinha um evento, Mossoró para Cristo, acho que era esse o nome do evento, e nesse evento, ano após ano, eles se vangloriavam. Esse ano foram mais de 1000 conversões. Só que ao mesmo tempo, a igreja que organizava esse evento, ela estava esvaziando. Eu falei, como é que pode, gente? Como é que 1000 e poucas pessoas se converteram e essa igreja não está estourando de grande? Mas por causa disso, às vezes a pessoa pediu oração pelo pai, que é a mãe que está doente, enfim. Acho que já ficou muito claro onde eu quero chegar, né? Então, os métodos, eles não transformam pecadores. E aqui eu não estou, como foi falado, o próprio método citado, né, usado pelo JMC de evangelização, onde é confrontado os pecados a partir dos 10 mandamentos. Há outro material também que tem sido usado na IPB, para quem não conhece ainda, Minha Cidade para Cristo. Se colocar na internet Minha Cidade para Cristo, é o método que a APECOM tem disponibilizado às igrejas para evangelização. Eles mandam kits para as igrejas, e nesses kits você tem o livro do evangelizador, o livro do evangelizado, o livro do discipulado, João, né, o Evangelho de João. Já conhecem aqui, já? Perdão, então, estou sendo então repetitivo aqui. Então, mas não é o método em si que vai transformar os pecadores, é o conteúdo, que é o Evangelho. Inclusive Paulo, né, o Bruno citou esse texto indiretamente, ou diretamente, mas Romanos 1,16 diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, é importante perceber isso, irmãos, é o conteúdo que transforma, mediante a vontade do Senhor. Por que eu digo isso? Eu conheço um ateu que sabe a Bíblia de cor. Ele aprendeu a Bíblia para tentar refutar os crentes. Então ele cita a Bíblia de cabeça, mas ele não foi convertido pelo Senhor, mesmo conhecendo a Bíblia de cor. Então não é conhecer apenas. Ao conhecermos a palavra do Senhor, o Senhor age naqueles que são eleitos, naqueles que Ele quer transformar. Nem todo mundo que ouve o Evangelho é transformado pelo Evangelho. Você fala, pastor, mas Paulo em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Beleza, essa afirmação ela tem pelo menos 2 coisas. A fé vem pelo ouvir, não está dizendo que todo mundo que ouve vai ser convertido. Essa é a primeira coisa. Tá, Jesus, inclusive, discutindo sobre isso, diz lá em João 6,36 o seguinte: porém, muitos de vós têm me visto, mas não têm crido, porquanto o Pai não enviou a mim. Essa é a primeira coisa. Além disso, Jesus ensinava por parábolas, e os fariseus que entendiam parábolas, porque era um método farisaico de ensino, eles não entendiam aquilo que Jesus estava explicando, e o texto diz por quê? Porque o Senhor cegou o entendimento deles, para que eles não entendessem. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a palavra não é logos, que é a palavra como nós conhecemos, né? Mas é rema, lá é a palavra de Deus concretizada. Nós nos enchemos tanto do logos,
que Deus vai lá e concretiza esse logos, transformando em rema. Então nem todo mundo que ouve a palavra de Deus é transformado por essa palavra. E aí eu gostaria, irmão, só para deixar ainda mais claro, e aí esse material, o material que eu peguei do JMC, foi cedido pelo JMC, eu queria só mostrar para vocês, passa lá para as leis espirituais, eu já passei alguns slides, para as leis espirituais, vai passando, eu vou dizer, passa, pode passar, aí, pronto. Quem lembra desses bloquinhos amarelos? Era desse tamanhozinho assim, as leis espirituais, do Bill Bright, da Cruzada Estudantil. Quem lembra? Ninguém pegou essa época, gente. O pessoal fica com medo de entregar a idade, né? Eu não tenho problema não, gente. Eu tenho 42 anos e eu lembro dessa época. A não ser que você chegou na igreja depois, né? Mas assim, era muito usado, tá? 4 leis espirituais, gente. 4 leis espirituais, e a evangelização se baseava nessas 4 leis espirituais. Pode passar para a primeira lei. Eu gostaria de mostrar aos irmãos qual é o erro disso. A primeira lei espiritual era a seguinte: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. É difícil, né, sustentar isso, gente, porque nem todos são eleitos. E aí alguma vez Jesus ou os próprios apóstolos evangelizaram dessa forma? Usaram esse roteiro de... Vê que coisa humanista, coisa antropocêntrica. Eu não vou dizer o nome dele, gente, eu evito para não dar audiência por questão ética, mas um grande youtuber aí, gospel, né, que faz shows em estádios, em teatros, e lota, o perfil dele na internet é bem cheio, mas um dia ele disse o seguinte: no centro da história, Cristo é o centro da história, mas no centro da vontade de Deus, você é o centro. Tudo foi feito para você. E não há base bíblica para isso, irmãos. Você dizer isso para alguém que talvez possa ir para o inferno, por exemplo, porque você chega e fala: Jesus te ama, ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas esse cara está condenado ao inferno, ele é um não eleito. E aí, como é que eu resolvo essa questão? É uma mentira ou não é mentira? Por isso que a gente não tem como usar isso, não tem como afirmar. E eu queria aqui abrir um parênteses, pode passar, para discutir um tema que eu tenho discutido nas rádios aqui, né? Eu, Bruno, tem alguns irmãos do nosso presbitério aí que são a tropa de elite da IPB nas rádios, né? Nós temos ido a alguns debates. Eu fui convidado recentemente para participar de um debate e a pergunta era a seguinte: Deus ama todo mundo ou não? Inclusive esse debate deu tanta repercussão que eu vou debater novamente esse tema no Vejam Só agora. Eu vou gravar dia 25, não sei quando é que vai ao ar, com aquele Cruvinel, que é conhecido na internet. Nós vamos debater sobre isso. Deixa eu levantar algumas questões importantes. Se eu perguntar Deus ama a todos, a resposta de uma parte considerável dos evangélicos vai ser a seguinte: sim, Deus ele ama a todos. E aí eu vou perguntar: qual é a base bíblica que você tem para dizer isso? E o versículo-chave é qual? Todo mundo sabe, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu só mostrar. Quer perguntar alguma coisa? Não, mas é aquele que crê, né? Então, pois é, mas amou o mundo de tal maneira, essa é a afirmação que ele segura. Mas eu quero mostrar, e eu vou só ficar em João, tá? Eu não vou para Paulo, porque eu quero ser honesto aqui no debate. E o que eu tenho feito é isso. Quando eles chegam, ele fala: você vai citar Paulo? Não, eu vou discutir só em cima de João, porque João escreve bastante a respeito disso. Por exemplo, não é só aquele que crê, mas o verso 15 do capítulo 3, ele abre dizendo o seguinte: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O versículo 15 do capítulo 3, ele já deixa muito claro a respeito disso, que não são todos que vão crer, e que não são todos que vão ter a vida eterna, somente crerão um grupo, senão seriam todos. Ele não faria uma cláusula de restrição, ele não precisava dizer para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, seria: Deus amou o mundo de tal maneira e todos têm a vida eterna. E aí qual é o problema? Por exemplo, o próprio João, no capítulo 3, no mesmo capítulo 3, no verso 36, diz o seguinte: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ora,
permanece a ira de Deus, quer dizer que Deus não ama aquela pessoa. Você não precisa entender do original para entender o que está no texto. O que é permanecer? É algo que já está e continua. Então perceba que só no capítulo 3 nós temos pessoas que são odiadas pelo Senhor. A ira de Deus permanece sobre eles. Se você pegar o verso 17 e 18 do capítulo 3, vai dizer o seguinte: mas Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. O que crê não será julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então perceba que há uma ideia muito clara que há um grupo que Deus já ama de antemão e há um grupo que Deus a sua ira já está sobre essas pessoas. Por exemplo, João 13, verso de número 1 diz o seguinte: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja, como havia amado quem? Todo mundo? Não, amado os seus. Se eu caminhar mais um pouco, por exemplo, e pegar João 14,15, ele vai dizer o seguinte: se me amais, guardais os meus mandamentos. E caminhando mais à frente, o verso 21 desse mesmo capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será o quê? Amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você vai falar: mas só no Evangelho? Não, João fala isso o tempo todo, gente. Por exemplo, em 1 João, eu não estou avisando para passar não, mas eu estou já passando um bocado aí, pode ir passando. Pode passar. Pode passar. Pode passar? Aí, isso exatamente. 1 João 4,11 diz o seguinte: amados, aí vê a expressão que João vai usar: se Deus de tal maneira nos amou. João está conversando com que texto? João 3,16. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ele está falando para quem aqui, irmãos? Essa carta, quem é o público-alvo dessa carta? É o mundo inteiro ou é apenas a igreja? Porque há um porém, e no capítulo 3, eu estou correndo com o tempo aqui, mas há um porém bem importante no capítulo 3. O capítulo 3, que culmina com o versículo mais conhecido no mundo, que é João 3,16, é o versículo mais conhecido em todo o planeta Terra, em toda a história inclusive. Quando João 3,16 ele é citado, há algo que acontece antes. Quem é que lembra o que está acontecendo no capítulo 3 de João? Quem lembra? Jesus está conversando com Nicodemos. Qual é o teor da conversa? Nicodemos é um conhecedor da lei, é alguém que está sendo evangelizado por Jesus. Nicodemos ele vai aparecer em 3 momentos. Ele aparece nesse momento, ele aparece no momento já lá diante do Senhor. Nós vemos que ele já está sendo convencido pela palavra, e depois ele já convencido pelo Senhor. E aí na conversa acontece o seguinte: naquela conversa ele fala o seguinte: ó Nicodemos, para que você possa entender de coisas que são espirituais, você precisa nascer de novo, porque o carnal discerne de coisas carnais, e o espiritual discerne de coisas que são espirituais. Então não tem como, sem nascer de novo, alguém carnal discernir de coisas espirituais. Isso não acontece. Aqui no texto de 1 João é a mesma coisa. Não é todos que vão ler essa carta que vão entender. É necessário ser o que para entender essa carta? Espiritual. É necessário ter nascido de novo. Ou seja, o público-alvo não é o mundo inteiro, mas aqueles que foram convencidos e convertidos pelo Senhor. Mas veja o verso 16 desse mesmo capítulo da primeira carta: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, tem por quem? Por nós. Veja que João aqui ele restringe. Quem é que Deus ama? Deus ama a sua igreja. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Aqui é todo mundo, gente? É todo mundo que permanece no amor de Deus? Verso de número 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele amou primeiro quem? O mundo inteiro? Então fica muito claro pelo próprio João o seguinte, pode passar para o resumindo. Pode passar esse aí? Pronto, deixa aí. Resumindo, Deus escolheu um povo para amar. Segundo,
esse povo foi redimido por este amor e será alcançado pelo Senhor. Terceiro, esse povo o ama porque foi amado por ele. Quarto, esse povo vive em obediência como resposta a esse amor imensurável. Então, fechado esse parêntese sobre Deus ama todo mundo, a segunda lei espiritual é a seguinte: o homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Mais uma vez, irmãos, como é que eu posso anunciar isso para todo mundo? Perceba, e aí a gente vai defender essa tese aqui, né, que é justamente o que o JMC faz, por meio do seu questionário, que é o seguinte: o primeiro passo antes de dar a boa notícia é você dar a má notícia. A gente brinca muito, né? Eu tenho duas notícias para dar, uma boa e a ruim, você quer qual primeiro? Aí o pessoal fala, me dá logo a boa aí para eu ficar feliz, né? Não, a gente dá logo a primeira. Por quê? Porque antes da boa notícia, a pessoa precisa entender por que ela precisa dessa boa notícia. Por isso que antes de nós apresentarmos a graça, nós apresentamos primeiramente o quê? A lei. Não tem como. As pessoas precisam entender em que situação elas se encontram, para que, entendendo o seu cenário, a sua situação, elas possam entender a necessidade do Evangelho. É como você dar um remédio para um doente. Se você não explicar que ele está doente, ele não vai querer tomar o remédio. Se não explicar que é grave aquele remédio, que a situação dele é grave, ele precisa tomar aquele remédio, ele não vai tomar. A minha filha do meio, adoeceu, ela é muito ativa. Um dia eu vejo ela quietinha no sofá, ela não está normal. Não é o normal dela. Fui lá, peguei nela, ela estava bem quente. Falei assim, você comeu alguma coisa, filho? Pensei lá, ela não comeu nada, tá... Não estou me sentindo bem, papai. Não, aí trouxe uma vitamina para ela tomou, já pôs para fora. Falei, não está normal isso aqui. Aí fui para o hospital. No hospital foram feitos os exames, a médica falou assim, ela tem uma bactéria, tem que tratar, não é simples. Para quem já teve que tomar antibiótico, errou o horário, pulou um horário, você pode estar em problema, você pode deixar a bactéria resistente àquele antibiótico. E eu falei assim, aí ela falou assim, eu vou dar duas opções para o senhor, ou ela toma 10 dias de antibiótico em casa, ou a gente vai dar um bezetacil nela. Eu falei assim, a bactéria é grave, doutora? Dá bezetacil. Pode ser que eu erre algum horário, pode ser que qualquer coisa aconteça. Eu já estou aqui mesmo, dá bezetacil. Não, mas dói. Não, eu sei que dói, eu já tomei bezetacil já. Mas vai resolver o problema, não vai? Vai. Mas se ela chega para mim e fala assim, não, eu vou passar no antibiótico, vou passar um remédiozinho para febre. Gente, quem nunca errou remédio aqui? Quem nunca remédio de febre era para tomar numa hora e esquece de tomar? Por quê? Porque a gente não entende que é grave a situação, mas quando a situação é grave, a gente atenta mais. Então, o Evangelho ele tem esse papel de trazer àquele que está doente o remédio necessário. Tanto que essa é a ilustração que Jesus disse. Eu não vim para os sadios, eu vim para quem? Para os doentes. O sadio não precisa de médico, o doente precisa. Então, quando eu digo assim, o amor e o plano de Deus, eu direciono isso a uma pessoa de forma indistinta. Gente, não é um discipulado. Você não está encontrando com essa pessoa toda semana, por horas, conversando com ela sobre Bíblia. Você está encontrando com alguém no meio da rua, você está entregando algo na mão daquela pessoa de forma muito aleatória, sem muita explicação. E a pergunta é, como é que eu posso afirmar isso? Que o amor e o plano de Deus, que Deus ama aquela pessoa e tem um plano para aquela pessoa, se eu nem conheço aquela pessoa, se eu não tenho investido tempo para anunciar de fato o Evangelho para aquela pessoa. Eu também não sei, gente, eu não anuncio o Evangelho sabendo quem são os eleitos, ninguém sabe quem são os eleitos. Nós anunciamos crendo que Deus vai salvar aquela pessoa sendo ela eleita. Mas perceba que o uso desse material, ele é nocivo. Porque o que acontece? A pessoa ela acha sinceramente que tomou uma decisão porque ela frequenta uma igreja, e ao frequentar aquela igreja ela é crente, ela cresce na igreja, ela faz tudo na igreja, mas nunca esteve diante do Senhor. Nós temos muitos casos desses. O próprio João diz, aqueles que estavam no nosso meio não estão mais porque nunca foram nossos. Sabe como é que João chama esse público específico que estava na igreja e não está mais? Ninguém lê essa parte do texto, né? Um pouquinho antes de afirmar isso, ele está falando dos anticristos. Anticristos, a palavra no grego, é todos aqueles que se opõem a Cristo ou tentam usurpar o lugar de Cristo. Ele fala dos anticristos e logo depois ele diz, esses que estavam no nosso meio e não mais estão porque nunca foram nossos. Deixa eu citar outros exemplos aqui. Quem lembra a lista de diáconos ali em Atos 6?
mais conhecido, Estevão, morre um pouquinho depois. Nós temos o próprio Filipe também, bem conhecido. Nós temos outros lá, mas nós temos um homem chamado Nicolau, que era quem? Ele era de onde? Ele era prosélito de Antioquia. Fontes antigas defendem inclusive, que aquele público, aquela seitazinha citada em Apocalipse, os Nicolaitas, essa seita foi iniciada por Nicolau, prosélito de Antioquia. E ele foi um dos diáconos ali escolhidos pela igreja. Deixa eu citar outro exemplo, Simão o Mágico. Quem lembra de Simão o Mágico? Aparentemente em Atos parece que ele se converteu, né? A Lucas nos dá essa sensação. Mas depois ele tenta comprar lá os poderes mágicos dos discípulos, né? Quanto é que eu pago para fazer a mesma coisa que vocês fazem? E ali fica caracterizado que ele não tinha entendido ainda o evangelho. Fontes antigas atribuem ele como o pai do gnosticismo. Mas não apenas isso, Paulo em Mileto, ele diz o seguinte para os presbíteros: no meio de vós surgirá falsos mestres. E aí quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele vai falar que haviam pessoas dentro da igreja ensinando falsos ensinos. Perceba que estar na igreja não é um atestado de que aquela pessoa é salva ou é eleita do Senhor. Se fosse, nós não teríamos escândalos dentro das nossas igrejas. Então eu não tenho como afirmar isso categoricamente para toda pessoa. Um pastor na era puritana, né, nós presbiterianos viemos da igreja puritana, a igreja da Escócia e da Inglaterra, em todo aquele movimento que aconteceu na Inglaterra, surgiu o Westminster, os documentos de Westminster. Certo pastor puritano, ele foi questionado, aliás, certo historiador puritano, ele foi questionado sobre como se os puritanos primeiro faziam apelo. Essa foi a primeira pergunta. Os puritanos faziam apelo? Ele disse, não, eles nunca fizeram apelo. Apelo, gente, eu estou falando aquilo que a própria palavra já explica, é você apelar. Apelo é isso, você vai apelar. E o apelo, ele é uma herança, infelizmente, surgindo dentro da presbiteriana, por meio, principalmente do Finney. Charles Finney mentiu nos seus votos, né? Perguntaram se ele subscrevia a confissão de fé de Westminster, ele falou, subscrevo. Ele nunca tinha lido na vida dele. Saiu da reunião lá do presbitério, ele chegou em casa e falou, o que é o Westminster? O que é esse documento? Foi ler o documento. Ele leu e falou assim, isso é um absurdo, eu não creio em nada que esse documento diz. E aí ele cunhou a expressão que até hoje é conhecida, né? A confissão de Westminster é o papa de papel da igreja presbiteriana. Um pastor presbiteriano. Ele que popularizou, junto com outros avivalistas, essa prática de apelo. Então a pergunta foi, os puritanos faziam apelo? Ele falou assim, não, eles nunca fizeram apelo. E aí ele parou e falou assim, e como é que eles sabiam que as pessoas estavam se convertendo? Porque para alguns saber que a pessoa está se convertendo é o quê? Levantar a mão, é ir na frente da igreja, sim ou não? É visível isso, né? Você vê, as pessoas estão se convertendo. Ele perguntou, e como é que eles sabiam quem estava se convertendo? A resposta dele foi muito simples, as pessoas continuavam indo para a igreja e as suas vidas eram constantemente transformadas. Logo, eles eram convertidos pelo Senhor. Ficava claro que eles foram convertidos pelo Senhor. E na minha época, né, eu já falei minha idade, tenho 42 anos, apesar que eu sei que não parece, mas na minha época, na rua onde eu morava, era notória a pessoa que havia se convertido. Eu lembro do seu Zé lá, que tinha um barzinho, inclusive lá onde eu cresci, que um certo dia começa a andar com roupa mais de crente, com um livro preto debaixo do braço, e alguém diz, o seu Zé entrou na lei dos crentes. Hoje em dia a gente não consegue muito diferenciar quem é crente e quem não é, né? Não é todo canto, mas em alguns lugares é bem difícil você falar, cara, esse cara é crente mesmo. Terceira lei espiritual, pode passar 2 slides, pode passar? Pronto, essa. Terceira lei espiritual, Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Veja, irmãos, mais uma vez, perceba que boa parte da frase, assim como a segunda, está certa. De fato, Jesus é a única solução de Deus para o homem pecador. Mas quando eu asseguro que qualquer pessoa pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a vida dela, eu estou afirmando que aquela pessoa, ela pode conhecer, é uma promessa que eu não tenho como cumprir. Essa é a grande questão do material da cruzada estudantil.
Por quê? Porque quando eu falo sempre em amor e plano de Deus, é uma estratégia, uma técnica para eu segurar a atenção daquela pessoa e vender para ela um produto. Eu não tenho como garantir, irmãos. Eu não tenho como garantir que toda pessoa que eu vou entregar esse material, ela vai experimentar, vai conhecer e experimentar o plano de Deus. A quarta e última lei espiritual, pode passar até a quarta. Quarta lei: precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Veja, aqui ele vai criar uma ideia de o crente carnal. Eu vou já mostrar para vocês o resto do material, porque o material não acaba aqui. Ele vai ter exposições, esse material, certo? Mas já mostro para vocês. Ele cria a ideia de um crente carnal, aquele que recebeu Jesus como Salvador, mas não recebeu Jesus como Senhor. Deixa eu dar um exemplo. Pode passar. Aqui é só, pode passar. Gente, isso aqui é o material exatamente como está lá dentro, tá? Ipsilitris. É o material literal. Aqui ele vai ter: precisamos receber a Cristo, recebemos a Cristo pela fé, recebemos a Cristo por meio de um convite especial. Aí ele vai citar, por exemplo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, que é Apocalipse 3:20, né? Esse texto é bem complicado, né? Os arminianos usam aí como possibilidade de negar o Senhor, né? De não abrir a porta. A gente já tratou muito sobre isso na introdução, não quero entrar, eu quero mostrar esse aqui. Pode passar o próximo slide. Para a cruzada estudantil, veja, para a cruzada estudantil havia esses dois tipos de crentes, tá? O crente, aí você, não sei se vai dar para vocês verem, um Ezinho sentado e uma cruz sentada, estão vendo? O primeiro crente é o crente onde o eu é o centro da vida dele, certo? Cristo está do lado de fora, e aí essas ações e atitudes, elas são controladas pelo eu, resultando em discórdias e frustrações. Esse é o crente carnal. Alguém já tinha ouvido essa expressão crente carnal? Acredito que sim. Quem cunhou essa expressão foi a cruzada estudantil, por meio do material do Bill Bright. Existe o crente carnal e o crente espiritual. Gente, não tem base bíblica para eu defender esses dois grupos. Ou é carnal ou é espiritual. Jesus falando a Nicodemos deixa isso claro. Paulo escrevendo aos Romanos diz que aqueles que são espirituais tendem para o espiritual e os que são carnais para a carnalidade. E aí o outro tipo de crente que existe é a vida controlada por Cristo. Cristo no centro da vida, o eu fora do centro, ações e atitudes controladas por Cristo, resultando em harmonia com o plano de Deus. E aí a grande questão é quem controla a vida do não crente, né? Essa é a grande questão. E aí por fim tem a oração, né? A oração de conversão. Veja como é que é a oração: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu Te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Veja, isso já é um problema, gente. Se por acaso aquela pessoa não é uma eleita, Cristo morreu na cruz pelos pecados dela? Não morreu. Mas nessa oração estou deixando ela pensar. E aí, pastor, você não sabe quem é eleito e quem não é eleito? Não, eu não sei de fato. Mas existe uma possibilidade daquela pessoa não ser eleita. E eu colocar já... Gente, isso aqui é um momento de conversa. A gente não está falando de um discipulado longo. Eu encontrei com você no meio da rua. Eu posso ir lá apresentar as 4 leis espirituais? Apresento as leis. E eu falo assim: você quer orar para Jesus entrar no seu coração? A pessoa: quero. Você quer que Jesus sente no trono do seu coração e controle a sua vida? Quero. Pois faça essa oração comigo. E aí começava a orar e a pessoa começava a responder. Falava: Senhor Jesus. A pessoa: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Enfim, abra a porta da minha vida e Te recebo como Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim o tipo de pessoa que desejas que eu seja. Volto a dizer, irmãos, há aspectos aqui que são aproveitados, mas boa parte deles tem uma doutrina arminiana. E uma doutrina arminiana baseada, porque até para o arminiano, e uma vez eu conversando com o arminiano, eu chamei a atenção dele para isso, até para o arminiano, nem todos serão salvos. Para o arminiano, eles também creem em eleição. Alguém sabia disso? Que arminiano crê em eleição? A diferença é que para eles a eleição é condicional, ou seja, é condicionada à vontade do homem. Para nós a eleição ela é incondicional, ela não envolve a vontade do homem, mas a vontade de Deus. Então nem um arminiano, uma vez eu conversando com aquele César, né? César o pessoal conhece, participa de debates e tal, ele na rádio ele quis levantar essa sinuca de bico e falou assim: você não se acha hipócrita pregar o evangelho para todo mundo, sendo que nem todo mundo vai ser salvo?
Aí eu devolvi a pergunta dizendo assim: e o senhor não se sente hipócrita não? Porque arminiano não crê que todos vão ser salvos. O senhor está no mesmo dilema que eu estou. Aí ele riu e falou assim: não, mas eu não estou debatendo aqui, eu sou o moderador. Aí passou lá para outra pessoa. Eu disse: é a mesma incógnita, gente, porque no final é algo que nós não temos controle. Não é papel nosso, e graças a Deus não é papel nosso saber quem é eleito e quem não é eleito, porque a gente já faz confusão sem saber. Por exemplo, é muito comum a gente olhar para o vizinho do outro lado e falar assim: esse vizinho aqui é quase crente, vou pregar o evangelho para ele, mas esse aqui é um cara que vai para o inferno, eu nunca vou perder meu tempo com ele. Não é assim muitas vezes? No local de trabalho, fulano é quase um crente, eu vou pregar o evangelho para ele, fulano não é. Eu lembro de um irmão na igreja que eu pastorei em Mossoró, ele pediu lá no momento de oração para contar o que havia acontecido no trabalho dele. Ele disse: fala, meu irmão, o que foi que aconteceu? Eu falei assim: pastor, estou tão feliz, um colega meu que trabalha com 15 anos, ele aceitou a Jesus como o salvador da sua vida. Foi no culto na igreja X, bem duvidosa essa igreja, diga-se de passagem, foi na igreja X, ouviu lá a pastora pregando, e ele entendeu que devia virar crente. Que boa notícia, pastor, não é mesmo? Oh, que ótima notícia. A minha pergunta é: porque você nunca pregou o evangelho para ele? 15 anos trabalhando com ele. Não, eu achei que ele nunca aceitaria o evangelho. Quantas vezes nós já não fizemos esse julgamento? E nós nem sabemos quem são os eleitos e quem não são os eleitos. Se soubéssemos, a gente ia em cima daquela pessoa, só naquela pessoa. E lembre, irmãos, o evangelho ele tem dois aspectos: ele anuncia a salvação aos eleitos e converte-os no tempo de Deus, claro, e ele apresenta uma mensagem de condenação para aqueles que não são eleitos e testifica que de fato eles serão condenados eternamente. Ainda tenho quanto tempo ainda, Djalma? Eu deixei o celular. Está aqui o celular. 5 minutos? Que mentira, cara, deixa só. Não, brincadeira, não é mentira não. Tá, vamos lá, Atos 16, só mostrar alguns textos, então vamos correr com alguns textos aqui. Pode passar para Atos 16. Pode passar. Eu grifei algumas coisas aí para a gente ganhar tempo, tá? Atos 16, nós veremos de 13 até... não veremos até o 32, porque não tem tempo, gente. Gente, eu já escrevo os slides a pedido da minha esposa para falar o que está no slide e ser preciso no tempo, mas é difícil. Para pastor é difícil manter o tempo, não é Diabo? Os pastores que estão aqui sabem muito bem disso, é difícil, mas vamos lá. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Só algumas coisas importantes aí que eu grifei. Eles foram para o lugar, ali lugar de oração próximo ao rio, é porque em cidades onde não haviam mais de 20 chefes de cabeças de casa, né, chefe de lá, por exemplo, era necessário que tivessem pelo menos 20 judeus homens que tivessem uma família. Se tivesse mais de 20 judeus homens que tivessem família, porque podia ter judeu homem que não tinha família ainda, que era filho de alguém, enfim. Tendo 20 judeus chefes de casa, ali podia ter uma sinagoga. Não tendo uma sinagoga, eles buscavam próximo ao rio para fazer lugar de oração. Por que próximo ao rio? Porque no futuro a sinagoga seria ali. No rio eles tinham como fazer purificação e tudo mais. Tá? Não batizava por imersão, tá bom? Isso pode ser uma conversa para outro dia. Mas ali era para até pegar água para necessidades. Enfim, gente, eu debati sobre isso recentemente. Vocês sabiam que até a palavra no grego para lavar copo é batismo? Lavar mãos, a palavra no grego é batismo. Sabiam disso? Lavar tudo, porque é a palavra para purificação, tá? Isso é conversa para outro dia. Mas João Batista, quando está batizando, os escribas perguntam assim: tu és o Cristo? Ele: não. Tu és um dos profetas? Tu és Elias? Não. Com que autoridade tu está batizando então? Ou seja, o batismo era algo comum para os judeus, sim ou não? Aí no Antigo Testamento sempre foi por aspersão, né? Sempre foi por aspersão. Se no Novo Testamento João Batista resolve fazer por imersão, a pergunta que eles fariam é: por que é que você está fazendo isso e por que é que você está fazendo dessa forma? Não seria só com que autoridade você batiza, por que é que você está batizando diferente da aspersão? Mas isso é conversa para outro dia, tá? E aí o que é que acontece? Eles estão lá perto do rio, aí tem uma mulher Lídia, e o texto faz questão de dizer isso, que ela é de Tiatira.
Veja para onde Deus levou essa mulher para pregar o evangelho para ela. Ela é de Tiatira, ela não é de Filipos. E ela está em Tiatira, e ela já teme o Senhor, ou seja, em algum outro momento, ela já ouviu a respeito do Senhor, mas ela não foi convertida no momento que ela ouviu inicialmente. O texto diz, temente a Deus, nos escutava, ou seja, ela já tinha um temor pelo Senhor. Fala, mas o Senhor falou que ali eram mulheres reunidas para orar e tal, mas é judaísmo. O judaísmo não converte, nem o cristianismo converte, mas a mensagem judaica ela é incompleta, porque nela não prevê a segunda pessoa da Trindade e a terceira pessoa da Trindade, apenas o Deus Pai. E aqui ela já temia a Deus, e aí nós vemos que o Senhor então finalmente abriu seu coração para atender às coisas que Paulo dizia. Veja, não é ela que decidiu ouvir, não é ela que decidiu abrir o coração para ouvir, foi Deus que abriu o coração dela, para que ela pudesse entender aquilo, entender e atender, porque a palavra aqui não é entender, é atender, para que ele pudesse atender às coisas que Paulo dizia. E aí nós teremos o verso 16 a 18, pode passar, só ler o que está grifado, só para a gente ganhar tempo, pode passar, pronto. Estes homens, o que está grifado, tá? Esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso é a jovem possessa, né? A jovem possessa que tinha um espírito adivinhador, ela é o arauto ali, né? E Paulo fica indignado com aquilo. Por que ele fica indignado? Diz assim, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. Veja, o mesmo Paulo que disse o seguinte, mesmo que falando mal de mim e de Cristo, estão anunciando a Cristo, isso é bom. Por exemplo, Paulo, quando comparecia diante do Sinédrio e das autoridades romanas, a acusação contra ele tinha que ser apresentada. Quando a acusação contra ele era apresentada, diziam o quê? Ele tem ensinado sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Ou seja, eles estavam anunciando o evangelho sem perceber que estavam anunciando. Só que agora, com uma jovem possessa, ele fala assim, eu não concebo isso. Alguém podia dizer, mas ela está anunciando o evangelho. Não. Mas um demônio, seu arauto de Deus, aquele que prepara o caminho do mensageiro do Senhor, não tem como. E Paulo, ele fica indignado, ele manda, retira-te dela. Nós já sabemos o que aconteceu, ele foi preso por causa disso, né? Mas veja que interessante, pode passar o próximo slide, do 25 ao 32, eu nem entrei ainda no tema que eu queria tratar, gente, mas vai estar no slide para vocês, tá? Pode passar, é esse mesmo, obrigado. O grifado é, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Veja um culto público aqui, né? Passando mais na frente, nós vemos então que o carcereiro, ele acordou do sono, foi lá na prisão, né? Lá nas celas, e não tinha ninguém nas celas. E qual é a reação do carcereiro então? Eu vou tirar minha vida. Por que o carcereiro vai tirar a vida dele? Porque tirar a própria vida era muito pouco diante do que o Império Romano ia fazer com ele, porque presos haviam fugido. Quando ele se prepara então para tirar a própria vida, Paulo diz o seguinte em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Gente, o que eu vou fazer é uma inferência, mas que há pelo menos uma boa base para eu defender isso. Eu vou fazer uma pergunta antes de defender o que eu vou defender. Os presos que estão ali, eles estão presos porque merecem, sim ou não? Com exceção de Paulo, Silas, que foram presos injustamente. Os demais estão presos porque merecem? Cometeram alguma coisa para estarem presos, sim ou não? Quando um preso tem a oportunidade de fugir, ele foge? Oi? Até essa oportunidade ele tenta, né? Mossoró que o diga. Por que eles continuam lá e eles não vão embora? Por que Paulo diz, não faça isso, todos estão aqui? O que é que esse texto nos leva a entender? Que ouvindo os cânticos, ouvindo as orações, eles foram alcançados pelo Senhor. Porque eles não desejavam fugir. Eles entendiam que eles haviam pecado contra Deus, e ao pecarem contra o Senhor, eles tinham que pagar aquilo que eles fizeram contra Deus e contra a sociedade. Aquilo, irmãos, mexeu tanto com o centurião, que logo depois nós veremos então que ele vai à casa do centurião Paulo, ele pergunta, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E a resposta de Paulo é, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Inclusive crianças, viu gente? Isso é um problema, né, para quem não crê no batismo infantil. Então perceba alguns aspectos.
Nós precisamos anunciar o caminho da salvação, que passa primeiramente pelo arrependimento. Diante de tudo que eu já falei até agora, tá? É o Senhor que abre o coração, não somos nós. Não é a nossa capacidade, não é o nosso método, não é se falamos bem, se falamos mal, é o Senhor que faz isso. Não devemos usar atalhos. Paulo, ele passava 3 finais de semana expondo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, inclusive sobre a segunda vinda de Cristo, ele já expunha já. Tanto que lá em 2 Tessalonicenses ele diz, eu já ensinei isso para vocês quando eu estive no meio de vocês. Quando é que Paulo esteve no meio dos Tessalonicenses? Lá em Atos, quando ele prega por 3 finais de semana a palavra do Senhor. Jesus faz isso em Emaús com os 2 discípulos. Ele expõe tudo que a Bíblia falou a respeito dele. Ele diz o seguinte, começando com Moisés. O que é que Moisés escreve, gente? Pentateuco, Gênesis em diante. E encerrando com os profetas, ou seja, profetas maiores e menores. O que Jesus está dizendo, o que o Lucas está dizendo é o seguinte: Jesus ensinou de Gênesis até Malaquias, ou seja, Antigo Testamento. Ele ensinou tudo aquilo que Deus falava a respeito de Cristo e da obra de Cristo. 4. O evangelho precisa ser vivido. E só abrindo parênteses, por isso que Paulo disse que pregou a Cristo e este crucificado, né? Porque essa é a mensagem que nós temos para anunciar. O evangelho precisa ser vivido. 5. Deus em sua providência prepara o caminho da salvação. Eu falo vivido, gente, porque nós veremos a transformação que acontece em Filipos, não apenas com as mulheres que oravam, mas que acontece com os presos aqui. Se eles são transformados pelo evangelho, fala assim, que bom, Deus me transformou, mas eu vou fugir mesmo assim. O que ajuda a impactar a vida do carcereiro todos estavam lá, não apenas Paulo, não apenas Silas, todos estavam lá, mostrando que além de serem, dentro do que eu estou defendendo, recém-convertidos, eles já dão um bom testemunho a respeito do Senhor. E aí permitam-me, e eu vou encerrar, viu? Eu vou ficar devendo o restante, mas o restante eu ia fazer uma exposição dos 10 mandamentos de forma evangelística, uns 5, 6 slides, mas eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Lloyd Jones diz o seguinte no comentário sobre Romanos 1,18: a nossa ação evangelizante e todo o nosso procedimento de evangelização devem ser bíblicos. Devemos, como o apóstolo Paulo, sempre e invariavelmente começar com isto: porque do céu é revelado a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Veja que Paulo, ele abre Romanos dizendo isso, falando da má notícia: nós pecamos contra Deus. Até o capítulo 3 ele apresenta isso. Ele fala, o capítulo 3, quando você pega ali o capítulo 3 em diante, ele vai falar o seguinte: sepulcro caiado, sua garganta urde engano, todos se extraviaram, todos se perderam, não há um justo sequer, não há quem não peque, não há quem faça o bem, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos quem, gente? Inclusive nós. E aí qual é a virada de chave? É no verso 24 do capítulo 10 que ele fala: mas nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Perceba que antes da boa notícia sempre apresentaremos a má notícia. Schaeffer, ele na obra consumada de Cristo, ele vai dizer o seguinte: Lutero destacava que o evangelho realmente inclui tanto a boa nova quanto a lei. E ele diz o seguinte: não adianta dizer aos homens que eles precisam ser salvos, que é a mensagem da boa nova, até que sintam a necessidade de serem salvos, uma necessidade que a lei revela. Eles só vão entender que precisam do remédio se eles entenderem que estão doentes. Não adianta, irmãos, tentar de uma outra forma. Quem já evangelizou e já alcançou pessoas, quando você usa de muitos atalhos e negocia muito, dilui muito o evangelho, você vai perceber que aquele cara sempre vai dar trabalho. Por quê? Porque ele não entendeu ainda o real problema. É como alguém, sei lá, que sempre magoou o pé, tem um pé que sempre está machucando, ou o pulso, ou qualquer outra coisa, ou gripes recorrentes. Por quê? Porque você nunca tratou o problema. Você tem uns sintomas, você sente a dor, mas você não está tratando aquilo. E aquele problema sempre vai se repetir, né? E aí, em 1 Coríntios, eu encerro com essa parte, tá? Essa introdução, tá bom? Eu encerro dizendo... 1 Coríntios 2, de 1 a 5, um texto conhecido de todos nós, né? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós.
A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Por quê? E ele diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe sabendo isso. Como é que eu vou então evangelizar? Eu vou evangelizar com a abordagem que é bíblica, com a mensagem que é bíblica. É preciso, irmãos, antes de falar da graça, é preciso apresentar a lei. Isso se faz necessário e é importante. E aí, no segundo momento, vocês vão ter esses slides. Eu vou mostrar, por meio dos 10 mandamentos, porque é que nós, por meio da lei, entendemos o Evangelho, tá? E aí eu vou disponibilizar o material. A segunda parte, que não daria tempo de eu falar, não deu nem o primeiro ponto aqui. A segunda parte eu mandei para você esse material, vou mandar o completão, aí você disponibiliza aí com o pessoal, tá bom? Vamos orar, irmãos, e vamos pedir ao Senhor, sempre lembrando, irmãos, é o que nós temos a falar, não é a forma, né? E aí esse é o mais importante. Só para concluir mesmo, eu tenho visto, eu tive que voltar agora para a universidade, né? Eu, o Bruno, outros pastores estamos fazendo lá o mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, e eu costumo sempre dizer, irmãos, é fácil ser confessional em meio a confessionais. O difícil é lá fora. O difícil é quando a gente precisa não apenas pregar uma mensagem, mas viver esse evangelho. E aí a gente tem lá que preparar a aula, né? O Bruno é o senhor dos Canvas aí, né? Ele é o cara do Canva aí, das apresentações. Ele, quando a gente precisa, nossa equipe lá, quando precisa, além do conteúdo, claro, precisa recorrer às técnicas, ele e o Naruse fazem slides lindos, né? O meu é esse simples, como vocês viram. E é interessante, né? Quando a gente precisa preparar uma aula, a gente prepara o melhor slide possível. A gente pensa nas transições, a gente pensa nas imagens, a gente memoriza o conteúdo, nós nos antecipamos a qualquer pergunta que venha a ser feita. E se perguntarem sobre isso? E se perguntarem sobre aquilo? A gente chama alguém da nossa família para testar a apresentação com aquela pessoa. É assim ou não é assim? Mas nós não fazemos o mesmo com a pregação do Evangelho. Nós não nos preparamos da mesma forma. Isso é triste, né, irmãos? É triste que todos nós nos preocupamos em relação à educação dos nossos filhos, mas nós não nos preocupamos com o crescimento espiritual deles. É preocupante, irmãos, quando o teste vocacional ele tem mais importância para nós do que a vocação eterna dos nossos filhos. Com 14, com 15 anos, eles já fazem um teste vocacional. E aí, qual o vestibular que eles vão fazer? Qual é a área de afinidade deles? Eles são de exatas, são de humanas? Mas nós não nos preocupamos em saber quais são os talentos e os dons que os nossos filhos têm para servir na igreja. A gente precisa começar a refletir sobre essas coisas, irmãos, sobre valores eternos. É importante construirmos uma boa carreira aqui, se isso glorifica ao Senhor. É lícito que tenhamos filhos, que construamos uma família, que tenhamos projetos, se isso glorifica ao Senhor, senão vão se tornar ídolos no nosso coração. E muitas vezes nós investimos tempo e atenção em coisas que não são eternas. E aí tem uma frase que por favor, ninguém pega não, que eu estou tentando lançar um livro com essa frase, estou brincando. Mas a frase que há muito tempo lendo 2 Coríntios 4, 16 a 18, né, 16 a 18, que diz, né, toda leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, não atentando nós às coisas que são visíveis, porque elas são passageiras, atentando nas que são invisíveis, porque elas são eternas. Olhando para esse texto, eu comecei a escrever um livro, não terminei ainda, que tem o seguinte título: o agora pode até ser interessante, mas o eterno é incomparável. Nós precisamos, irmãos, nesse congresso e em outros momentos da nossa vida, atentar para isso. Devemos crescer na palavra de Deus para ter o conteúdo bíblico para evangelizar pessoas. O Bruno lançou um desafio interessante e nós temos buscado fazer lá na igreja, que é todo ano um crente se propor a evangelizar uma pessoa. Quando eu cheguei em Mossoró, tinha um evento lá que era Dia para Cristo, eu não lembro o nome do evento. Eles se vangloriavam desse evento, falaram: pastor, o evento lota, vem jovem de todo canto da cidade, de outras igrejas, descrentes. Aqui já deu quase 200 pessoas dentro do templo aqui, já de jovens. Eu disse: cara, que bacana. Mas quantos ficaram na igreja? E eu não acho errado fazer um evento como esse, gente. Eu acho errado não ter um pós-evento, de você sentar, evangelizar aquela pessoa, discipular aquela pessoa, acompanhar.
E sabe qual é a melhor forma que tem para fazer isso, irmãos? É você pensar, pelo menos eu boto um, porque é o número mais palpável, né? Uma pessoa por ano. Por exemplo, se o Djavan é meu amigo, né, amigo querido, e ele não é crente, por exemplo, e nós trabalhamos juntos, eu vou investir 1 ano na vida dele. Toda oportunidade que eu tiver, eu vou pregar o evangelho para ele, por palavras ou sem palavras. Tiver uma programação de homens da igreja, lá a gente tem buscado fazer isso, né? Fazer o dia do homem, né? A mulher tem um momento delas, a gente tem o nosso momento. Sei lá, vai no meio do mato, vai dar espingardinha de chumbo, vai num kart da vida. Programações para homens. Ver um jogo de futebol junto, vamos no estádio, apesar que tem muitas torcidas lá na igreja. E aí eu pego o Djavan e começo a investir na vida dele, investir intencionalmente. Chamo, vamos tomar um café comigo? Vou tomar um café. E aí um dia eu convidei ele para ir para a igreja. Ele vai para a igreja, ele ouve a mensagem. Depois da igreja eu saio com ele, eu levo lá para minha casa e falo assim: ei, Djavan, o que você achou da mensagem que você ouviu hoje? Você entendeu o que o pastor disse hoje? Eu entendi. O que é que você entendeu? E eu começo a ter conversas intencionais com ele. E aí depois de um tempo eu começo cara, vamos estudar mais a Bíblia junto? Vamos. E eu começo a estudar a Bíblia com ele. E eu começo, e fazendo aqui apologia, né, ao material da APECOM, eu uso o material da APECOM com ele. E aí um dia eu chego para o pastor da minha igreja e falo assim: pastor, o Djavan está pronto para fazer a sala de catecúmenos. E ele vai aprofundar mais na sala de catecúmenos. Percebe, irmãos, que é muito mais prático, eu que sou amigo dele, convidá-lo para a igreja, depois perguntar: cara, vamos na igreja, por que você não tem ido na igreja? Por que você está faltando? Eu já notei que tem umas 2 semanas que você não vai na igreja. Eu faço isso domingo, minha igreja não é uma igreja grande, gente, então ajuda bastante. Do púlpito, eu vejo quem faltou à igreja. No domingo à noite ou na segunda bem cedo eu mando mensagem dizendo assim: sentimos sua falta na igreja, aconteceu alguma coisa? Agora imagina uma igreja que é maior, eu não tenho como fazer isso com todo mundo, mas eu tenho como fazer com o Djavan. Por quê? Porque ele é meu amigo. E aí perceba, irmãos, que para encurtar a história, possivelmente no final do ano eu vou ter aí sido usado pelo Senhor para comunicar o evangelho para ele. Claro que Deus é quem vai fazer a obra. Se cada membro da igreja fizer isso, tem quantos membros hoje aqui de Djavan? 137. Quantas crianças? Não, vamos botar 100. 100? 105? No final do ano, depois de um ano, você vai ter 210 membros na igreja. E não é de forma pragmática, irmãos. Você vai ter investido diretamente no crescimento daquela pessoa. Não vai ser uma igreja esbarrotada ou inchada. Tem muita igreja esbarrotada e inchada. Vai ser uma igreja saudável. Por quê? Porque todo mundo está discipulando pessoas lá. A minha preocupação e o meu temor, fora tudo que eu já disse aqui, é o seguinte: há muitos crentes dentro das nossas igrejas presbiterianas que nunca evangelizou ninguém. Nunca evangelizou ninguém. Havia uma expressão antiga que era o chamado de pai espiritual, né? O filho na fé, pai na fé, né? É a expressão tirada ali de Hebreus, né? Os guias, né? Muita gente aqui que nunca teve um filho na fé, nunca gestou ninguém na fé. Então assim, que Deus nos ajude, irmãos, a de fato evangelizarmos de forma saudável, bíblica, mas entendermos que nós precisamos comunicar a glória de Deus. Não como um método pragmático, um método apenas, eu quero ver a minha igreja cheia. Não é por isso não, eu quero que pessoas conheçam a glória do Senhor. E lembrando, mesmo que Deus dissesse para a gente que não existem mais eleitos para serem alcançados, que já deu a medida dos eleitos, já completou a medida dos eleitos, ainda assim nós precisaríamos pregar o evangelho a toda criatura, porque faz parte do que nós somos, faz parte da nova natureza que nós temos, pregar o evangelho, porque Jesus disse que nós devemos anunciar a morte de Cristo até quando? Até que Ele venha. Isso é que Paulo reproduz ali em Coríntios, dizendo que eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei. Então nós precisamos anunciar a morte de Cristo até que Ele venha, gente, e que Deus nos ajude e nos desafie nesse sentido, a pregarmos o evangelho onde Deus tem nos colocado, onde é o nosso campo missionário. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, te somos gratos, Deus, pela Tua palavra, e te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a pregar o evangelho a toda criatura, que o Senhor nos use, apesar de nós, como mensageiros do reino, como anunciadores do evangelho, como arautos do rei. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos de fato embaixadores de Cristo, que não apenas entendem que pertencem a uma outra pátria, que tem um outro costume, uma outra cultura, mas não apenas isso, é aquele que divulga a cultura do seu país. Que sejamos esses embaixadores
que neste mundo divulga a cultura do nosso país celestial, Pai. Nos lembra sempre, Senhor, que a nossa pátria está nos céus, e dos céus voltará o Senhor para nos buscar. Nos ajuda, Pai, enquanto isso, a vivermos de modo digno, nos parecermos cada vez mais com o Teu Filho, a nos parecermos cada vez mais com Jesus, imitando tudo aquilo que Ele fez aqui nessa terra. Que nós amemos como Ele amou, que preguemos como Ele pregou, que perdoemos como Ele perdoou, que vivamos, Pai, em obediência a Ti, como Ele foi obediente até a morte de cruz. Coloca, Senhor, no nosso coração o desejo de pregar o Evangelho. Nos dá, Senhor, ousadia, Senhor, intrepidez para fazermos isso, Pai, e acima de tudo, Pai, nos dá um conteúdo bíblico para que façamos isso, Pai, de forma bíblica e com fidelidade ao Senhor. Abençoa cada um dos que estão aqui, os que também não puderam estar, e abençoa, Senhor, todas as nossas igrejas, para que sejamos, Pai, sal e luz, para que sejamos um luzeiro, um farol em um mundo que jaz no maligno, Pai. É no nome de Jesus que nós te oramos e também te agradecemos. Amém.